Bom dia, meus queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Vamos ler hoje no livro de Lucas, capítulo ainda é o 20, o versículo, vamos ler o 37. Só lembrando que nos últimos vídeos a gente tá aqui, até aqui a gente está falando primeiro foi a autoridade questionada de Jesus. Os fariseus, nós estamos falando sobre os fariseus tentando fazer Jesus tropeçar, tentando fazer Jesus tropeçar nas palavras, nos argumentos. Primeiro foi a autoridade questionada de Jesus, com que autoridade o Senhor fazia essas coisas, ensinas, com que autoridade você ensina, com que autoridade você expulsa todos aqui dentro do templo, quem te deu essa autoridade? Aí depois ele querendo fazer Jesus tropeçar contra César. É lícito pagar tributo, pagar imposto a César. Eles querem fazer Jesus. E Jesus respondeu todas as questões dele com maestria, com muita sabedoria. E aqui vamos para a última. A última diz assim, sobre a ressurreição. Foi três tentativas. Antes de Jesus ser crucificado, eles tentaram fazer Jesus tropeçar em alguma palavra antes de Jesus ser crucificado, para mostrar como ele estava com tanto ódio de Jesus. Inveja. A Bíblia diz que crucificaram Jesus, mas foi por inveja. Então o que a inveja é capaz de fazer, viu, meus irmãos? Então vamos lá, Lucas 20, 37 diz assim: e que os mortos hão de ressuscitar, também o mostrou Moisés, junto da sarça, quando chama ao Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para Deus, vivem todos, para Deus todos estão vivos. E respondendo alguns dos escribas, disseram: mestre, disseste bem, ou seja, respondestes bem. E não ousavam perguntar-lhe mais coisa alguma. Aí todo mundo calou a boca, viram que Jesus respondeu bem, todas as questões que lhe era apresentado, ele respondia tudo. E aqui, meus irmãos, aqui começou o seguinte, para você ver, ó. E chegando-se alguns dos saduceus que dizem não haver ressurreição, perguntaram-lhe. Para você ver, os saduceus aqui, a Bíblia diz que eles não acreditavam na ressurreição de mortos. Os saduceus também eram judeus. Em alguns pontos, os saduceus entravam em conflito com os escribas e com os fariseus. Eles acreditavam em coisa diferente, porque os fariseus acreditavam na ressurreição, mas os saduceus não. Mas os fariseus estavam com tanta inveja de Jesus, e os saduceus também, que se ajuntaram, meu irmão. Os dois que eram inimigos se ajuntaram para ir contra Jesus. Para você ver como é as coisas. Mas Jesus soube responder a todos. E aí eles lançam uma parábola para Jesus, dizendo: mestre, Moisés nos deixou escrito que se o irmão de alguém falecer, tendo mulher, e não deixar filhos, o irmão dele tome a mulher e suscite por posteridade a seu irmão. Era assim, meu irmão. Aqui é a chamada lei do levirato. Quando o irmão morria, se ele não tivesse deixado filho, quando o irmão morria, se ele tivesse outro irmão, outro parente que tivesse ficado vivo, esse parente teria que casar com a mulher do finado para que ele tivesse filho com a viúva, para a memória do finado não ser esquecida, né? Para a memória do finado, para suscitar descendência para o finado e também proteger a viúva. Esse era o intuito dessa lei que Deus deixou, para não largar a viúva desamparada. Mas era para casar, viu? Casar e ficar casado
De novo. Aí, esses homens, então, mestre, Moisés disse isso. E aí, eles querem falar sobre a ressurreição. Aqui teve eles falaram, aqui teve uma mulher, aqui ó. Houve, pois, 7 irmãos, e o primeiro tomou a esposa, mas morreu sem filhos. E tomou o segundo por mulher, e ela morreu sem filhos. Ele disse assim, tinha 7 irmãos, todos os 7 casaram com essa mulher morreu. Todos os 7 morreram sem deixar filho, e por último morreu a mulher. Eles perguntaram para Jesus, e na ressurreição, de qual desses aí que ela vai ser ela vai ser esposa? Olha, meu irmão, eles querendo colocar, para você ver, né? Querendo colocar Jesus à prova. Eles falaram, então, morreu os 7 e por último morreu a mulher e nenhum deles teve filho. Na ressurreição, eles não acreditavam que era ressurreição. Na ressurreição, de quem é que essa mulher vai ser esposa? E Jesus, meu irmão, com muita sabedoria, começou a responder, dizendo assim, ó, e respondendo Jesus disse, os filhos deste século casam-se e dão-se em casamento, mas os que forem dignos de alcançar aquele século, que é o reino do céu, e a ressurreição dentre os mortos, nem hão de casar, nem serão dados em casamento, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos, e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Aí é onde nós lemos. E que os mortos hão de ressuscitar, também o mostrou Moisés, junto da sarça, quando chama ao Senhor Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Jesus está dizendo para eles que eles acreditavam na lei de Moisés. Eles acreditavam na lei de Moisés. E lá, meu irmão, quando Moisés encontrou Deus na sarça ardente, foi Deus quem... Jesus está falando aqui da fala de Deus, não é da fala de Moisés. Quando Jesus cita Moisés aqui, Jesus está querendo dizer que Moisés foi quem escreveu o livro de Êxodo. Ó, e que os mortos hão de ressuscitar, também o mostrou Moisés junto da sarça. Aqui Jesus está querendo dizer que foi Moisés que escreveu o livro de Êxodo. O livro de Êxodo. Aí, quando chama o Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Por quê? Porque lá nessa passagem, meu irmão, na sarça, quem fala é Deus. Moisés fica só calado, ouvindo, e aí Deus fala para Moisés, Moisés, eu sou o Deus de teus pais, eu sou o Deus de Jacó, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, Moisés. Então a fala lá é de Deus, meu irmão. Lá nessa Êxodo 3:6. A fala lá é de Deus. Mas aqui Jesus fala, mas Moisés deixou isso, ó. E que os mortos vão de ressuscitar, também o mostrou Moisés. Por que quem mostrou foi Moisés? Porque Moisés foi quem escreveu o livro de Êxodo. Viu? Então é isso. Aí Jesus ainda conclui, ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para ele vivem todos. Olha, meu irmão, Deus não é Deus de mortos, é Deus de vivo. E lá no Monte da Transfiguração, esse mesmo Moisés apareceu. Moisés junto com Elias apareceu. E é o seguinte, Paulo também tentou explicar sobre a ressurreição de uma outra maneira, uma maneira bem mais clara para mim e para você. Paulo disse assim, olha, para vocês que não acreditam na ressurreição, é só olhar para a natureza. Salmo 19 fala que Deus existe, fala que a gente pode ver Deus pelas coisas que estão criadas no Salmo 19. E o apóstolo Paulo nos ensinando sobre a ressurreição, dizendo assim, olha, é só vocês olhar para uma semente. Qualquer semente, primeiro ela cai, apodrece e morre, para depois vir um outro corpo diferente. Viu? E também olhar para os peixes, para os animais. Deus fez corpo para andar na água, fez corpos para andar no céu, que é o corpo das aves do céu. Então, ele fez o nosso corpo para habitar aqui na terra, meu irmão. Ele também sabe fazer um outro corpo para nós morar no paraíso. Amém? Nós teremos um corpo transformado. Enfim, Jesus respondeu às perguntas que Deus não é Deus de mortos, mas sim Deus de vivos. Amém? Que Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus. E amanhã, meu irmão, com a graça de Deus, agora Jesus vira a pergunta para eles. Jesus vira a pergunta para eles, viu? Amanhã nós vamos falar sobre isso, que o vídeo já está
passando de 9 minutos. Jesus viram as perguntas para ele responder amanhã. Porque Jesus já tinha respondido todas. Agora Jesus faz uma pergunta para eles e amanhã a gente vai ver isso. Deus abençoe você, em nome de Jesus.